Olá, bem-vindos e bem-vindas, librianos e librianas. Este é o canal Tarô da G. Vamos ver as energias, vamos ver o recado do tarô para vocês neste vídeo. Lembrando que é Sol, Lua, Ascendente, então se não fizer muito sentido para você essa mensagem, consulte, por favor, a sua Lua e o seu Ascendente. Gostando, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal. Vamos lá, tarô. Librianos e librianas. Quais são as energias? Qual é o recado? Momento de muita instabilidade, hein, libriano? E libriana. Momento de muita instabilidade. O tarô me revela que você sai de uma condição de harmonia, de prosperidade, de bem-estar, uma condição que você estava desempenhando e usufruindo, seja ela emocional ou até profissional. De qualquer forma, as coisas estavam indo muito bem, mas agora não estão mais. Agora você está numa disputa, ou uma falta de entendimento, se nós estivermos falando aqui de relacionamento, tá? Existe aí uma falta de entendimento, muitas discussões, a energia do diabo, muito ego, muita disputa. E se nós estivermos falando de alguma coisa a nível profissional, muita energia de concorrência mesmo, de disputa, mas não uma disputa leal, tá? Não é uma concorrência leal, é uma concorrência desleal. Mas o tarô diz para você buscar o seu equilíbrio, para você acreditar muito em você, que você é capaz. Ele traz que a resposta, a cura e a saída para essas tempestades que você está passando agora estão todas dentro de você mesmo. Você traz a cura dentro de você, tá? Você tem energia suficiente fluindo, a energia indo de uma ânfora a outra. Você tem conhecimento, tá? Você tem estrela, tem força, tem energia suficiente para buscar com sabedoria, através até da sua própria espiritualidade, a sua conexão, a sua força de mental, a sua força psíquica, tá? Manifestada. Então, se concentre em você. Larga o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro faz, é exclusivamente responsabilidade dele. O que você pode fazer com o que estão fazendo com você? Sabe? É uma reação, mas é uma reação inteligente. O que você vai fazer com o que aconteceu? Não ficar atordoada no sentido de estar sem saída, no sentido de estar se sentindo oprimida. Mesmo dentro dessa sensação de opressão, de estar sem saída, o tarô convida para você abrir a sua mente. O que ele quer dizer com isso? Há uma saída que você não está vendo, porque os seus sentimentos estão nebulosos, nublados. Sabe quando você está com pensamentos repetitivos, sua mente está congestionada? Que você fica voltando às discussões, voltando às situações e fica dizendo assim, nossa, eu poderia ter feito aquilo, por que eu não falei aquilo, por que eu não fiz aquilo? Então sai desse congestionamento mental, essa situação entre que o cachorro fica andando atrás do próprio rabo e não chega a lugar algum. Então, saia dessa energia, tá? Procure uma saída lá para dentro de você. Você tem condição suficiente para se reequilibrar, tá? Para sair dessa situação. O que é sair dessa situação? É abrir a sua mente. De que forma? Parando de pensar no problema e focando na solução desse problema, tá?
Às vezes a gente perde muito tempo pensando no problema e esquece que, na verdade, o que a gente quer achar é uma solução para esse problema. Então, Alice, se for coisas materiais, aos prazos, aos contratos que você assinou, aos termos desses acordos, tá? Se nós estivéssemos falando de coisas profissionais, se nós estivermos falando de coisas emocionais, então você se alinha ao que você combinou, ao que foi realmente colocado pelas duas partes, qual é o princípio disso, o que une vocês, qual é a base disso, qual é a verdade que tem nessa relação, tá? O Papa aqui pede para você olhar para o que foi combinado, o que foi arranjado, o que é que foi combinado. Dentro dessa combinação, existe aí sim a solução de muitas coisas. E esse Papa também convida você a repensar algumas atitudes no sentido de elevação dos seus pensamentos. A gente não pode esquecer que o Papa, e aí eu estou falando dos Papas, principalmente dos primeiros, do Pedro, por exemplo, que edificou a igreja, né? Os primeiros passos do catolicismo, do cristianismo. Então, se volte para este Papa que mora aí nessa situação. Veja do que vocês estão precisando. Se é relembrar os motivos pelos quais vocês estão juntos, se é relembrar os acordos que vocês fizeram, tá? E honrar de alguma forma esses acordos, seja revigorando, dando um novo visual, trazendo um frescor, atualizando todas essas coisas que vocês querem juntos, tá? E aí sim vocês vão conseguir galgar alguma vitória, aí vocês vão conseguir realmente ter um entendimento. Sendo do âmbito profissional ou sendo do âmbito emocional, o que o tarot fala aqui é que tudo que você está sentindo passa pela comunicação. A comunicação é a chave mestra de você resolver as coisas que você tem que resolver, tá? E não é uma comunicação de falar do assunto aos quatro ventos, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você acionar o que foi combinado, a razão pela qual as coisas existem da forma que existem. O que é que faz com que você sinta ou pensa a forma que você sente e pensa em relação a essa pessoa ou a essa situação? Isso ainda é importante para você? Resgate se for importante. Se não for importante, traga o entendimento para que você não fique carregando pedras, para que isso não se torne pesado, tá? E se conecte sim com a sua intuição, você sabe resolver essa situação, tá? Mas ao que me indica aqui, o tarô faz um apontamento que mesmo você resolvendo essa questão emocional e deixando tudo em pratos limpos, a tendência é que com o passar do tempo você verifique que essa roupagem não lhe cabe mais, que essa relação lhe traz muito pouco do que você almeja, do que você deseja ter, sabe? Então só fique de olho nisso. Se isso ainda faz sentido para você, se é bom para você, se lhe traz alguma felicidade ficar nessa relação, seja ela de trabalho ou uma relação emocional, só fique se você ainda estiver colhendo frutos, bons frutos, não frutos amargos, frutos passados, mas bons frutos ainda, frutos que geram vigor, energia, bons frutos. Clarificando essa tiragem para Libra, vamos tirar os arcanos menores e pedir essa clarificação. O que é que a gente pode complementar, de que forma a gente pode complementar, principalmente em relação ao presente e ao futuro dessa situação, tarô.
Ó, as coisas passadas realmente, tá? Aqui diz que as coisas eram muito bem, que estavam tudo certas, que tinham um movimento de crescimento, seja na relação ou seja na profissão, na relação profissional. Aí as coisas vieram para o campo da disputa, da discórdia, do desentendimento, das brigas. E o tarô pede para você retornar realmente ao princípio. O que é o princípio? O que fez com que você sentisse vontade, desejo de estar desempenhando essa função, tanto numa relação a dois ou essa função numa relação de trabalho, tá? Então resgata isso dentro de você, resgata, tá? E aí você abra a sua mente. De que forma você pode abrir a sua mente? Você pode pensar, desde que eu já contribuí o suficiente, não existe mais espaço, eu não posso fazer nada mais. E aí sim, sabendo que você esgotou as possibilidades de entendimento, parar de insistir em algo inútil, tá? E aí buscar o novo, buscar uma nova saída. Ou abrir a sua mente e perceber que o tarô diz que essa situação já esgotou, tá? Então, quando ele convida você para abrir a sua mente, é para você parar realmente de insistir em algo inútil. Ele também fala aqui de desperdício, tá? É como se essa situação tivesse chegado a um ponto que, por mais que você tente consertar, tudo que você faz não chega ao lugar que você deseja, não gera os frutos que você deseja. Toda a comunicação é interrompida, todo bem é desfeito, toda a intenção se torna nula. Você faz as coisas com uma intenção e quando você menos percebe, as coisas caminharam para um outro lado, tá? O tarô fala realmente aqui, ó, para você rever isso, para você retomar isso de uma outra forma. Ele traz a energia do Cavaleiro de Paus, que pede mudanças, ousadia e coragem. Então, existe sim, tem que ter coragem para mudar, tá? Existe aí a chegada ou de uma proposta de trabalho nova para você, ou a chegada de uma outra pessoa na sua relação, tá? Se você está numa relação ruim, vai chegar uma outra pessoa na sua vida. E se você tiver uma relação ruim de trabalho, também vai chegar uma outra proposta boa para você, no Rei de Ouros. Então, o que o tarô diz, finalizando a leitura? Que você pode tentar curar essas coisas todas através da comunicação, de se fazer entender, tá? Mas vá até o ponto que você perceba que existe possibilidade disso. Após esse ponto, se não surtir efeito, se não gerar entendimento, pare de insistir. Pare de insistir, reconheça que já foi feito tudo o que havia sido feito, não gaste mais energia com esse assunto ou com essa pessoa, com essa situação. Busque algo novo, olhe para frente, para o futuro, tá? Se alinhe realmente ao teu desejo de vitória e o que é verdadeiro para você. Quais são os acordos que você tem com você mesmo, o que é a sua, sabe, a sua bandeira, o que é verdadeiro para você, essa conexão com a sua verdade interior, com o que é de mais sagrado, do que você traz que não é mutável, sabe? Quando você traz uma coisa que é verdadeira demais para você e que aquilo de alguma forma não pode ser mexido. Não existe acordo. Aquilo é a sua verdade. Então, para você abraçar isso, tá? Você ser fiel a isso. Porque daí outras propostas irão te aparecer, tanto propostas a nível pessoal, como propostas profissionais, porque vem aqui, ó, o Rei de Paus,
e também veio o Rei de Ouros, certo? Boas resoluções, Libra. Não tá muito fácil para você, não. Mas, olha, acione a sua sabedoria, tá? Acione o seu conhecimento. Eu vou tirar aqui, eu vou ler para você uma tiragem que eu fiz antes de começar a sua leitura, mentalizando-a para vocês, librianos e librianas. E o tarô do Osho traz para vocês a carta do Espírito Brincalhão. O que é essa carta do Espírito Brincalhão? Ele diz assim: a maior contribuição do Zen é oferecer-lhe uma alternativa à postura do homem sério. O homem sério fez o mundo, o homem sério inventou as religiões, ele criou as filosofias, todas as culturas, as moralidades e tudo que existe em volta. É uma criação do homem sério. Só que vem o homem zen, a leveza, que faz com que você se exclui deste mundo tão sério e crie para si e para os outros um mundo próprio, um mundo divertido, um mundo de risos no qual os grandes mestres se comportam como crianças. O que ele quer dizer, muito provavelmente, é que existe dentro da brincadeira, da leveza, do riso, da alegria de viver, o próprio entusiasmo pela vida. E essa situação toda está te roubando isso. Eu acredito que o que a gente esteja falando aqui, o que é verdadeiro para você, é isso. Essas coisas ou essas pessoas ou essa pessoa já não traz mais para você, não significa mais a alegria de viver. Então é a hora de você realmente levar o seu coração, o seu amor a outras paradas, a outras pessoas, a outros projetos. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima. Fiquem com Deus.